Saber que tem uma água geladinha aqui me esperando, disponível, preparada pelo pessoal da diaconia, que são maravilhosos e que nos abençoam tanto com seu serviço. A gente hoje vai ter um culto de batismo, e o batismo ele é nada mais, nada menos do que um símbolo que acaba transmitindo uma realidade de algo que, sendo espiritual, é invisível, é intangível, não é concreto. Então, a gente tem essa ordenança do Senhor, que é uma ordem, e Ele, então, nos orienta, através da Bíblia, a obedecermos essa ordem, para que, através deste símbolo, a gente possa, então, representar alguma coisa que aconteceu dentro do nosso próprio coração. Então, o batismo envolve água, na verdade, ele é um banho. Mas a gente não vai dar banho em ninguém aqui, fiquem tranquilos, tá bom, queridos? Existem algumas formas diferentes de batismo, que é o batismo por imersão, onde se mergulha na água, que é o batismo por afusão, onde a água é derramada, é o que nós usaremos aqui hoje, e é o batismo por aspersão, onde a água é respingada. A própria palavra batismo significa fazer parte, estar inserido, e não vai ser o símbolo que vai amplificar essa inserção ou essa imersão na realidade daquilo que acontece dentro do interior do coração do homem e da mulher que creem. Então, quando nós declaramos que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, quando nós reconhecemos que somos pecadores, e para reconhecer que somos pecadores, precisamos conhecer o caráter de Deus, porque ninguém saberia o que é pecado, senão antes conhecer o caráter de Deus. E é por isso que muitas pessoas que estão no mundo ou fora do conhecimento de Deus não entendem porque Deus tem o jeito que Ele tem, porque, por exemplo, a imoralidade ou a relação sexual antes do casamento, a lascívia ou a prostituição são pecados porque desagradam o coração de Deus. Não entendem, não compreendem, não alcançam essa compreensão, porque não sabem quem é Deus. E o batismo ele é um símbolo de alguém que fala, eu sei quem é Deus. Deus ele é perfeito, Ele é santo, Ele é exclusivo, Ele é único, e eu quero me inserir nesta realidade, eu quero me associar a essa realidade. E é, portanto, dentro desse contexto que o batismo representa algo que já aconteceu no mundo espiritual, que já se efetivou na eternidade, que é um selo do Espírito Santo de Deus. Então entenda que quando a gente fala de santidade na igreja, nós estamos falando de algo que é do caráter do Senhor, que é digno de todas as coisas. Ele é digno. E aí, por causa da dignidade de Deus, eu quero me tornar digno para estar diante dele. E aí eu me esforço, e aí eu procuro tomar conta da minha vida, e no final das contas eu encontro dentro de mim ainda pecado. Por mais perfeitinho que eu acho que eu sou, eu daí encontro falha, erro, equívoco, maldade, distanciamento de quem é Deus, e isso me faz ter um constrangimento, e isso me faz uma busca pela santidade que vem através de Deus, pela liberação do Espírito Santo. Isso serve para todos nós, pois a Bíblia fala que todos pecaram e todos estão separados da graça e da grandeza e do amor de Deus. Mas a Bíblia também fala que Jesus Cristo veio e Ele então fez um elo, uma ponte, para que essa graça e esse amor de Deus, que antes era impossível de chegar a nós, porque estávamos debaixo de uma sentença de morte, porque o salário do pecado é morte, então essa graça agora ela foi liberada. E ela agora alcançou as nossas vidas e nós temos o direito a esse relacionamento com Deus. E uma das grandes vantagens, se é que a gente pode falar isso, né? Para quem gosta de ter lucro ou para quem gosta de levar vantagem, uma das grandes vantagens que tem quando a gente está vivendo com Deus é o relacionamento com Ele. É a capacidade que temos de falar com Deus e ser ouvidos, e de Deus falar e de nós ouvirmos a voz de Deus. E eu quero ouvir a voz de Deus nessa noite. Você quer ouvir a voz de Deus? Eu também quero. E para que a gente então ouça a voz de Deus, a gente tem que compreender, o Espírito é santo, então eu busco esta santidade para alinhar o meu coração com a santidade de Deus.
crendo que o próprio Espírito Santo vai me conduzir nesse mistério que é impossível para mim. Isso acontece por causa de Jesus, e isso acontece por causa de uma decisão que eu tomei de ser um servo do Senhor, de ser uma serva do Senhor, e essa decisão me levou a um testemunho, que é o batismo, que hoje a Valéria Chedid, cadê ela? Dá um tchau para mim, Valéria. Que está aí com uma turma boa, cheia de primos e família, e o Huguinho, que não é irmão do Zezinho nem do Luizinho, e não tem um tio chamado Donald, mas é o Hugo Fernandes, né? Eu fiz uma piada, ninguém pode rir nisso? Obrigado, irmãos. Alguém lembra da revista Tio Patinhas aqui? Quem lembra? Pouca gente, misericórdia. Mas o Hugo Fernandes, ele também vai batizar-se, que é dizer para todo mundo, publicamente: olha, eu sou pecador, eu me arrependo dos meus pecados, Jesus Cristo, ele me restitui o direito a estar na presença de Deus, agora é um canal liberado da graça de Deus para a minha vida, nada que eu faça é capaz de atrair a graça do Senhor, mas em nome e por causa e através de Jesus Cristo eu tenho acesso a essa graça. Você vai continuar sendo um ser humano, mas agora há um potencial dentro de você tremendo, que é o Espírito Santo de Deus, que te conecta às coisas de Deus. E uma das maiores conexões que nós temos com Deus é a oração. Veja comigo, Tiago, capítulo 5, versículo 16. Está escrito o seguinte, Tiago, capítulo 5, versículo 16. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Ponto. A oração de um justo é poderosa e eficaz. O justo não é alguém que está perfeitamente dentro da justiça através dos seus méritos próprios ou através do seu esforço pessoal. O justo é aquele que foi declarado justo pela fé que agora tem em Jesus Cristo e por isso se batizou. Porque agora assumiu uma posição. Olha, Jesus Cristo me perdoa dos meus pecados. E aí eu me torno justificado mediante a fé. E aí agora eu tenho paz com Deus. Acabou a guerra, acabou a inimizade, acabou a separação. Agora, justificados, pois, mediante a fé, a graça, temos paz com Deus mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E é nesse sentido que a oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. E é nesse sentido, eu posso declarar que quando há uma qualificação de quem ora, e aí fica destacado uma diferença na oração que é feita. Porque a oração que é poderosa e a oração que é eficaz não é a oração de qualquer um. É a oração do justo. A oração de um justo, não é isso que está na palavra de Deus? Então perceba, não é apenas o que se ora, não é apenas o que se fala, não é apenas o jeito de falar, né? Tem gente que não gosta de orar porque não sabe orar. E eu te pergunto, por que você não sabe orar? Qual é o padrão culturalmente aceito da oração? Né? Talvez aquela oração mais veterotestamentária. O Deus Criador de todas as coisas, Deus de Abraão, Deus Pai, Deus Filho. Será que esse é o modelo de oração que faz logo uma exegese bíblica do Antigo Testamento, contando uma história incrível? Não tem jeito certo para orar. Orar é falar do que está do coração, assim como o pastor Lúcio falou que cantar é cantar do coração, não precisa ser cantor para cantar na igreja, precisa abrir o seu coração, liberar através das ondas vocais que Deus te deu, a tua voz e adorar ao Senhor através de cânticos espirituais, deixando que essa música celestial, ela prepare o ambiente da glória de Deus na tua vida. E a oração é a mesma coisa, mas não é o que se ora, não é do jeito que se fala, mas também está envolvido quem está orando. A oração de um justo, não é qualquer tipo de oração, é de um justo. Ou seja, que nós devemos orar, todos sabemos. Que Deus ouve as orações, a gente também sabe. E nós somos estimulados pela palavra de Deus para orar. Agora, o que a gente precisa atentar, ou prestar atenção, se ligar, é que quem nós somos irá influenciar na qualidade da oração. Eu confesso que eu fiquei muito assim, atordoado com essa palavra que veio ao meu coração. Qualidade na oração? Porque tem oração que é desqualificada. Ora, se a oração de um justo é poderosa e eficaz, eu posso ler esse texto ao contrário e dizer que a oração de um injusto, ela vai ser fraca e ineficaz.
Ou não posso pensar dessa maneira? A oração de alguém que não é justificado, ela vai ser simplesmente inútil. Então não adianta aquela pessoa que está vivendo na vida, a gente vê hoje na televisão, vê em shows, vê em programas de rádio, podcast, as pessoas usando um linguajar, vê aqui pelas mídias sociais, a gente já vê as pessoas usando um linguajar crentez, aí eu orei e eu pedi a Deus, vivendo uma vida completamente antagônica aos conceitos e padrões bíblicos que para muitos parecem ser de tal forma rígidos, mas em 1 João a gente vê que para aqueles que amam a Deus, os mandamentos do Senhor não são penosos, eles são uma fonte de alegria, eles não custam para a gente fazer, mas aí há essa propaganda e do inimigo de dizer que servir a Deus é muito difícil, você não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo, mas como foi lido aqui, tudo convém. Eu não faço porque eu não quero, porque eu aprendi uma coisa melhor para fazer na minha vida. Eu quero estar do lado do Senhor, eu quero me conectar a Deus. Então a oração, ela não é apenas, de alguma maneira, respondida porque eu falo. E aí eu separei alguns exemplos, pelo menos 3, de orações que não têm qualidade. Então vamos botar aqui o ISO 9002, padrão de qualidade na nossa oração, porque a Bíblia estabelece orações que não têm qualidade, são complicadas. Mateus, capítulo 6, versículo 5. O que está escrito lá na Bíblia? Livro de Mateus. Eu não estou falando de uma opinião humana, nem fazendo aqui alguma conjectura que se torna muito difícil de compreender. É algo fácil, claro, tangente e estático. Está lá, está escrito. Mateus capítulo 6, versículo 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Oração sem qualidade. Eles gostam de ficar orando em pé, na igreja, na rua, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles não vão receber nada. Já receberam sua plena recompensa. Estamos juntos? Amém? Então, entenda que a oração não é apenas o ato de orar como se fosse uma coisa mística e de quem ora automaticamente conecta com Deus. Eu, quando vou dar aula, às vezes eu falo que a gente culturalmente fecha os olhos para orar e dá as mãos, mas a gente não vê esse tipo de orientação ou informação dizendo que a gente só pode orar de olho fechado e de mãos dadas e de cabeça baixa. Não, são símbolos, são fórmulas que a gente foi criando, criando essa cultura e a gente se acostumou com isso. A gente fecha o olho para não se distrair, a gente baixa a cabeça num entendimento de que Deus é maior, eu sou menor, eu dependo dele, então eu me curvo diante dele. A gente dá as mãos no sentido de falar, eu estou junto com meu irmão, eu preciso da ajuda de alguém para estar comigo. Portanto, confessem as vossas culpas uns aos outros para serem curados. E a oração de um justo, ela é poderosa. A qualidade da oração também depende de quem eu sou. A qualidade da oração depende do meu relacionamento com Jesus Cristo, porque é Ele quem me torna justo, porque eu sou justificado mediante a fé. E aí eu tenho esse entendimento de que essa oração da hipocrisia, daqueles que oram para serem vistos pelos homens, não vai ser uma oração eficaz, é uma oração sem qualidade. Continua ainda em Mateus, vai no verso 7, outro tipo de oração que não tem qualidade. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem as pessoas que não conhecem a Deus, ou os chamados pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Então, eu entendo que oração é uma coisa e reza é outra coisa. Não são sinônimos. Orar não é rezar. Rezar é recitar repetidamente as mesmas coisas. E a Bíblia então me orienta, dizendo que não é pelo muito falar a mesma coisa que eu serei ouvido. O tipo de oração sem qualidade é aquela oração que eu fico dizendo a mesma coisa o tempo todo, pensando que Deus vai me ouvir, pensando que Deus vai, me escutar. Como aquela criança que insiste para o pai, pai eu quero, 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 pai eu quero. Ou a Juliana, quando eu era pequena ou mais nova, a gente voltou do Espírito Santo para cá, pegamos um trânsito horroroso, a gente entrou no carro, e aí estava dirigindo, e aí ela estava atrás no banco, assim, estrategicamente entre o banco da frente e o banco de trás, já fazem muitos anos isso, e ela veio assim ao pé do meu ouvido do lado direito, falando assim para mim, eu diria que umas 35 milhões de vezes, eu quero hambúrguer. Eu quero hambúrguer, eu quero hambúrguer. Fez música, fez todo o ritmo. Eu já não aguentava mais, irmãos. Eu estava dirigindo no carro e falo, pelo amor de Deus, onde é que tem um hambúrguer para eu dar para essa garota?
E a gente então começa a achar que do mesmo jeito que nós somos convencidos pela insistência de alguém que repete a mesma coisa, ela não falava de uma outra maneira, ela só falava a mesma coisa, eu quero hambúrguer, eu quero hambúrguer. E ela esperou para falar quando entrou no carro, e a gente só conseguiu achar um hambúrguer aqui, né? E foram muitas horas de viagem. Tem muitos anos, mas isso marcou a minha vida, eu sempre associo com esse texto. Quando você for orar, não adianta você ficar insistindo como se Deus fosse se convencer, porque você insiste. Uma coisa é a perseverança na fé, que faz com que você creia de que aquilo que foi apresentado diante do Senhor, aí em nome de Jesus, Deus vai ouvir. É o caráter de Deus que você conhece, é o relacionamento do Deus que você conhece, que faz você não abrir mão e desistir. Sobretudo quando você sabe que é a vontade de Deus. Outra coisa completamente diferente é quando eu pego um texto e eu começo a rezar. O Salmo 23, por exemplo. Ou melhor, o Salmo 91. Você já entrou na casa de alguém que o Salmo 91 está lá colocado em cima da prateleira, com uma coisa assim aberta? Eu já vi no carro, eu já vi em casa, eu já vi em restaurante, como se fosse uma imagem de escultura, está lá. Salmo 91, 1000 cairão não sei quantos do teu lado, 1000 cairão não sei quantos do teu outro lado, e tu não serás atingido. É como se fosse, né, um mantra, e a pessoa olha aquilo, lê, repete como se tivesse algum poder. Oração sem qualidade. Não há relacionamento com Deus baseado numa insistência, numa chatice, num relacionamento superficial, de uma insistência de alguém que fica batendo na mesma tecla. Pelo contrário. A Bíblia chega até a dizer que a mulher rixosa é algo insuportável. Ainda fala que é como uma goteira. Né? Ou seja, imagina essa goteira pingando no coração de Deus e você insistindo, falando a mesma coisa. Aí você imagina algo aí que você quer. Eu quero um bife ancho. Irmãos, hoje de manhã eu falei tanto disso, cheguei em casa, fui no mercado, comprei um bife ancho, fiz e comi. Não resisti. E estava barato, para a glória do Senhor. Mas aí você quer uma coisa que Deus não quer te dar, ou você cismou com aquilo e você fica, mas eu quero. Já viram alguma criança batendo o pezinho, dando ataquezinho, se sacudindo, dizendo, eu quero. Esse tipo de oração Deus não ouve. Oração sem qualidade. Lucas capítulo 18, versículo 9, complementando aqui essa tríade de oração que Deus não ouve, a oração dos hipócritas, que gostam de orar para que os outros o vejam e ele se sinta alguém importante, ou ela, né, se sinta valorizado pelo que fala, o jeito que fala. A oração daqueles que oram numa repetição, que não tem a intencionalidade do coração, que não tem uma entrega na própria vontade ou alma, mas que é simplesmente a insistência colocada através das palavras. E outra oração sem qualidade. Lucas capítulo 18, versículo 9, está escrito. Lucas capítulo 18, versículo 9. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou a essa parábola. A oração que Deus não ouve é daqueles que se acham o máximo, merecedores. Deus tem que me dar. Deus pode não dar para o outro, mas para mim, Deus tem que me dar. Quem não entende que a sua vida diante do Senhor é como o quê? Sabe, meus amados, a arrogância, a soberba, a prepotência de alguém que se acha importante, mais valioso do que outras pessoas. Perceba, a diferença entre uma pessoa e outra é uma característica da humanidade, do pecado, que cria uma hierarquia de importância fundamentada em beleza, fundamentada em dinheiro, fundamentada em valores e sabedoria, mas Deus olha para você e fala, você é igualzinho àquele que está do seu lado, diante do Senhor. Todos nós somos iguais. Mas quando a gente ora achando que a gente é melhor, achando que a gente é superior, achando que eu sou mais importante, mais espiritual, mais crente ou menos pecador do que o outro, essa oração não é ouvida. Essa é uma oração sem qualidade. Isso está escrito em Mateus 6, verso 5, Mateus 6, verso 7, Lucas 18, verso 9. E isso, então, associado ali a Tiago, que a gente leu no início, que fala que a oração do justo ela é poderosa e eficaz, me faz eu compreender que Deus está interessado na oração de qualidade. Deus está interessado em quem ora. Não adianta orar sendo você uma pessoa qualquer.
não vai funcionar. Deus continua fazendo a parte dele. Deus continua sendo Deus. Ele não muda, ele é fiel, mas ele vai até você e fala: vinde a mim, se você está cansado, sobrecarregado e oprimido. Salmo 34:5 fala: olha para mim, e você não vai ficar decepcionado, você vai ficar iluminado, você não vai ficar confundido. Presta atenção nas minhas palavras, Salmo 119, porque ela é lâmpada para os pés e luz para os teus caminhos. Então perceba que a oração ou o relacionamento com Deus, ele não vai ser igual para todo mundo, porque tem a ver com a pessoa que você é. E a pergunta que a gente faz num dia de batismo, onde publicamente, diante de outras pessoas, você declara: eu não quero mais pecar, eu quero ser lavado desse pecado, eu quero ser lavado dessa imundície que é a projeção de uma cultura que aponta para a vaidade, para a soberba, para quem sabe falar, para quem se acha melhor, para quem, tem esse tipo de característica e que fica querendo ganhar as coisas no grito, na insistência. Não, eu entendo que isso tudo faz parte de uma cultura, mas eu sou diferente. Eu pertenço a Cristo. Eu tenho um relacionamento com Deus. E o meu relacionamento com Deus faz com que eu agora preste atenção. Quem sou eu? Quem é a minha vida diante de Deus? Porque todos nós queremos que as nossas orações sejam ouvidas. É ou não é? Alguns dias atrás, Cristina estava numa cirurgia que ela precisava fazer, e nós, a igreja, orou, e graças a Deus a Cristina está aqui, a oração foi ouvida. Aleluia! Glória a Deus por isso. Mas por que orações são ouvidas? E por que tem oração que não é ouvida? Deus faria acepção aos seus filhos? Um é melhor e o outro é pior? Não. O que Deus espera daquele que ora, ou daquele que fala com Ele, é uma oração eficaz, que é resultado de alguém que é justificado mediante a fé. Porque a oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. Então agora a pergunta que você precisa se fazer é: como é que eu me torno justo? Mas aí eu já respondi, Justificados, pois, mediante a fé. Fé em quê? Fé na cruz de Cristo. Fé que Jesus Cristo morreu, mas quem tinha que estar morto era eu. Então, o que o cristão deve fazer? Todo dia quando se levantar, todos os dias quando estiver lá no trabalho e não puder adorar como adora na igreja, porque não pode mesmo, ele pode falar o seguinte: eu tinha era que estar morto. Eu tinha era que estar morto, porque salário do pecado é a morte, a consequência daquilo que eu me afasto de Deus é a morte. Então, peraí, calma. Porque se eu tinha que estar morto e eu estou vivo, então há uma graça, alguma coisa foi feita por mim. E quem fez alguma coisa por mim? Jesus Cristo me salvou morrendo na cruz do Calvário. E isso me faz viver uma vida em gratidão. Sabe, amados, a tragédia, usando uma expressão bem forte aqui, a desgraça do Evangelho, é quando o crente ele se converte ou busca a Deus visando as coisas que ele pode conquistar através de Deus para a sua própria vida. Ou seja, ele está ganhando um aliado de peso para poder fazer com que ele tenha acesso a tudo o que ele quer, que ele viva tudo o que ele espera viver, que ele agora conquiste tudo aquilo que ele quer viver, que ele quer viver, como se Deus fosse um grande empregado de luxo que o atendesse em todas as suas necessidades. Por isso, oração sem qualidade. Oração daqueles que não são justificados mediante a fé. Porque se eu sou justificado, eu entendo que eu preciso ser justo para que a minha oração seja ouvida. Eu vou entender toda a dinâmica do processo que aconteceu na cruz do Calvário. Eu não vou desprezar Jesus. Eu não vou desprezar Jesus. Eu não vou crucificar Jesus de novo. Eu não vou abrir mão daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, porque eu estou acostumado com a igreja, porque eu estou acostumado com Deus, porque eu estou acostumado com louvor, porque eu estou acostumado com o pastor, porque eu estou acostumado. Você abre o teu celular, o que não falta hoje é palavra, então você se acostuma e acha então que você é o centro das atenções. E aí, como foi falado aqui dessas orações sem qualidade, você se coloca numa posição de alguém que merece, ou de alguém que é muito mais importante, ou de alguém que vai ganhar na marra, porque você consegue tudo o que você quer. E não é esse o tipo de oração que Deus responde. Eu quero dizer para você que Deus tem desejo, anseio, vontade de responder às orações dos seus filhos. Qual é o pai que o filho pede uma coisa e o pai não dá ou não quer dar?
Qual é o pai que o filho pede um pedaço de pão? A Sara nem nasceu, ela já ganhou tanto presente. Ela já tem fralda pelo menos aí para uma semana, que ela ganhou uns 150 pacotes de fralda. Para uma semana deve dar, a Sarinha. Então veja, né, qual é o pai que não quer se programar antes do filho nascer, já preparar tudo, e é berço, e é quarto, e é roupinha, e é mamadeira, e é não sei o quê. Eu não sei se você vai dar banho na Sara com água mineral, se vai ser... porque tem gente que faz isso, né? Água mineral filtrada em 4 ou 5 filtros. Enfim, tem todo tipo de pai. Fique à vontade, tenha liberdade, amém? Ok? Eu nunca me esqueço da Giovana pequenininha, né? A igreja lá, no templo anterior, estava cheio de pedra, de brita lá na frente. E a Giovana olhou para a pedra. Pai, eu falo, vai filha. E ela deitava, fazia anjinho deitada de costas. E aí vi com um tia pequenininha assim, pequenininha mesmo, devia ter uns 3 aninhos. E aí vinham as outras crianças e ficavam olhando o pai. Não vai que é cheia de bactéria. E aí você vê essa menina aqui hoje, tadinha, né? Toda enferma, aquelas bactérias fizeram um efeito nela. Sabe, queridos, mas a gente faz tudo o que a gente pode fazer pelo filho. E eu quero dar um recado para você que você já sabe, mas talvez você não saiba. Você é filho de Deus. Ele quer responder às suas orações. Qual o interesse que o pastor tem de pregar uma palavra dessa no dia do batismo? É o interesse que Deus está dizendo para você. Filho, eu quero te responder. Filho, eu quero te atender. Filho, deixa eu cuidar de você. Não é outro interesse. Não é outra conexão natural. É dizer para você, o Pai quer responder aos anseios do teu coração. Ele quer. Então não dá para você achar que a coisa vai ser de qualquer jeito, de qualquer maneira, na marra ou na força, ou do teu jeito. Porque não somos senhores, somos servos de Deus. Aleluia! Por isso a oração do justo, e a oração do justo é aquela que eu entendo que foi Jesus Cristo que me salvou. Então a oração eficaz é aquela que é feita por quem entende que Jesus é Ele que fez por mim, e não o que eu faço. Então meu coração fica nutrido de arrependimento, quebrantamento, dependência de Deus, e é isso que vai dar credibilidade à oração que eu faço ao meu Pai. Eu oro porque eu acredito que o que Jesus fez na cruz por mim é suficiente, é pleno, é total. Ele é o meu Senhor. Eu sei que Ele cuida de mim, porque o que Ele já fez na cruz já está feito, Ele não pode voltar atrás. E o amor de Deus é tão grande que o amor de Deus Ele não pode voltar atrás. Deus não nega a si mesmo. Ele já escolheu te amar. Ele já escolheu amar você e já te chama de filho. Então, quando eu entendo isso, eu começo a entender que o meu coração, nutrido por arrependimento, nutrido por quebrantamento, nutrido por dependência de Deus, vai dar credibilidade à oração que eu faço. Por quê? Porque desse jeito eu me torno justificado mediante a fé. Por quê? Porque quem não tem esses sentimentos não se arrepende, não se quebranta, não se sente dependente de Deus, é alguém que não se batiza. Ou pior, faz do batismo um espetáculo, um show, um evento, uma marca que vai valorizar a própria experiência batismal em si mesmo, e não um símbolo espiritual apontando aquilo que no mundo sobrenatural está sendo revelado no mundo natural. Então, Hugo, Valéria e demais presentes e ouvintes à distância, valorize o sacrifício de Jesus Cristo, valorizando a sua vida de santidade na presença de Deus, valorizando o entendimento de que quando você se arrepende, se quebranta, quando você busca a dependência de Deus e a justificação através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, potencialmente você será justificado e a sua oração será ouvida para a glória de Deus. Aleluia! A oração que é ouvida é aquela que também é feita dentro da vontade de Deus. 1 João capítulo 5, verso 14 e 15, eu quero dizer porque às vezes a gente não entende porque as nossas orações não estão sendo ouvidas. Deus ouve orações, Deus responde orações, mas 1 João 5, 14 diz assim: essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. 2 pontos. Qual é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus? Se pedirmos alguma coisa, de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que o que recebemos veio dEle. Recebemos o que dEle pedimos. Amém, queridos? Então perceba, se o teu filho pedir para você, papai,
por favor, deixa eu colocar os meus 2 dedinhos aqui na tomada. Papai, por favor, deixa eu me jogar aqui do 5º andar e eu vou de cabeça. Não vai acontecer nada não, papai. Você vai falar, meu filho quer tanto. Eu vou liberar para o meu filho fazer isso. Você vai liberar uma coisa absurda dessa? Então entenda que orações não respondidas não são um ato da ira ou do abandono ou da fragilidade de um Deus que não pode agir, mas é um ato da misericórdia e da graça de um pai que sabe cuidar dos filhos a quem ele ama. É por isso que nós dizemos, o caráter de Deus excede a muito o nosso caráter. A Bíblia fala, eu é que sei que pensamento que tenho a respeito de vós, para dar o que vocês precisam receber, para vocês chegarem onde vocês querem chegar. E aí a gente fica numa disputa com Deus, querendo uma oração que Deus não quer responder. Ah, então como é que eu vou saber? Você não vai saber, você vai se submeter. Você pede, não veio, você aceita a resposta, continua pedindo. E não veio, você aceita a resposta e continua pedindo, até que Deus mude o teu coração, ou Ele ministre sobre você que essa não é a vontade dEle para a sua vida. Não precisa ficar parando de orar, nem precisa tentar adivinhar qual é a vontade de Deus, nem precisa esperar conhecer a vontade de Deus para depois orar. Simplesmente ora, mas entenda que a sua repetição, o seu mérito pessoal, você achar que é melhor do que o outro, ou você achar que é mais especial porque você se batizou agora. Né, Valéria? Quanto tempo para se batizar? Agora veio para a igreja, me batizei, agora tudo vai ser diferente. Agora vai arrebentar, agora, né, o bazar, graças a Deus eu vou salvar ali a pessoal do bazar, agora as vendas vão acontecer, agora tudo vai acontecer porque eu cheguei. Não funciona dessa maneira. Então, como a gente não sabe qual é a vontade do Senhor, a gente continua orando na perseverança, porém, com o entendimento de que o meu Pai, que estás no céu, Ele sabe o que eu preciso, e Ele é o meu pastor, Ele não vai deixar faltar nada, e então eu me submeto à vontade do Senhor, que é sempre boa, perfeita e agradável. Para fechar, deixa eu ler contigo aqui o texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que fala sobre o tipo de oração que é poderosa, porque ela vem através de alguém que foi justificado. É a oração de Hebreus 11, 1, que diz o quê? Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e é uma prova das coisas que não vemos. A oração respondida é a oração feita com fé. Tiago, capítulo 4, versículo 3. Outro tipo de oração respondida por Deus é aquela, quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Oração que Deus não responde é a oração que tem um motivo errado. Pede pelo motivo certo, e aí a sua oração será respondida. Se eu conheço o coração de Deus, se eu tenho um relacionamento com Deus, eu vou entender o que é pecado, eu vou entender o que é santidade, eu vou entender o que Deus quer, eu vou ter uma ideia de quais são os interesses de Deus, e aí eu vou começar a pedir, não segundo os meus próprios prazeres, mas aquilo que dá prazer ao Pai, para que quando o Pai olhar dos céus para mim, Ele possa dizer o mesmo que disse para Jesus: esse aqui é meu filho amado, eu tenho nele prazer. Ele não pede o que eu não quero, ele pede o que eu quero. Ele não anda segundo os seus próprios interesses, mas ele anda segundo a direção da minha vontade. Ele não pensa apenas nas coisas deste mundo, afinal de contas, ele sabe que eu sei o relacionamento do Pai com o Senhor. Ele, meu filho, sabe que eu sei que ele precisa de um monte de coisa, mas ele já sabe que se buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, todas as outras coisas serão acrescentadas. É a oração do justo. A pergunta que você precisa se responder é: você entendeu o que é uma oração de qualidade? Entendeu que não é todo tipo de oração, não é por causa de uma reza, não é por causa que você sabe falar, ou porque você deixa de falar, não é porque agora você se batizou, ou não é porque agora você está na igreja, mas a oração que é feita por aqueles que são justificados, e o que justifica você é Jesus Cristo, o Senhor, que morreu na cruz do Calvário por você. Não banalize isso, não diminua isso, não vulgarize isso, tornando isso algo comum na sua história. Não diminua a importância do sacrifício de Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele morreu na cruz por você. E o batismo é essa declaração pública